Olá pessoal, Adriana Calado TV. Como eu fiz um vídeo ontem para vocês, vocês sabem que completaram-se 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e na Alemanha, que resultou em cerca de 60 milhões de mortes. Quem deu o tiro inicial da guerra foi o Hitler, com a invasão da Alemanha à Polônia. E ontem eu assisti um vídeo da entrevista da secretária de Cultura do Brasil, Regina Duarte, à rede CNN, onde em uma parte da entrevista, eu não vou nem falar a minha opinião sobre o resto da entrevista, porque não cabe aqui no canal, a gente fala aqui no canal muito da Alemanha, da Europa e tal, é o assunto daqui, por isso eu tô trazendo esse assunto pro meu vídeo, pro canal, porque realmente me chocou. Ela, perguntada sobre a posição dela com relação à ditadura e tal, ela teve uma parte que ela falou assim, entre outras coisas, ela falou assim: Hitler, quantas mortes? Não quero carregar um cemitério de mortes nas minhas costas. Ela não estava querendo falar sobre morte, sobre o passado, né? Então ela respondeu: não quero carregar um cemitério de mortes nas minhas costas, não desejo isso para ninguém. Sou leve, estou viva, por que olhar para trás? Estamos vivos, vamos ficar vivos. Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões. Eu acho que tem uma morbidez nesse momento. O Covid está trazendo uma morbidez insuportável. Isso aí é perigoso para a cabeça das pessoas. Não tá legal. Bom, eu fiquei realmente chocada porque eu moro na Alemanha há 13 anos. Eu não sou uma expert em Alemanha nem em alemães, mas eu convivo com alemães há 13 anos e convivo bem, não convivo superficialmente. Inclusive, fiz várias entrevistas na comunidade brasileira e na comunidade alemã, porque eu também tenho um canal aqui em alemão e tal. Então, eu sempre convivi muito com os alemães e sempre perguntei muito e sempre me interessei muito por essa parte, especificamente essa parte da história do Hitler, do Holocausto, que é a parte mais macabra, mas também a mais importante da história, não só da Alemanha, mas que influenciou o mundo todo, né? Mas principalmente os alemães. E eu percebo ao longo dos anos eu constatei efetivamente que os alemães, eles pensam exatamente ao contrário do que ela colocou na entrevista dela. Por que olhar para trás? Não, tem que olhar para trás, tem que olhar para trás. Ela teve uma parte que ela falou: eu não vou tropeçar, não vou olhar para o retrovisor porque eu posso tropeçar. Não, você vai tropeçar se você não olhar para o retrovisor. Se você não olhar para trás e não ver o que aconteceu de errado lá atrás, você vai repetir na frente. Então tem que olhar para trás, sim. E, bom, quantas mortes houve no nazismo? 6 milhões. É difícil constatar corretamente, é difícil ter uma estimativa precisa de quantas pessoas morreram no nazismo, porque é a parte da história que foi mais documentada de toda a história, a parte do Holocausto, é onde tem mais documentação. E exatamente por ter muitos documentos é que fica difícil de colocar uma precisão de quantas pessoas morreram, mas há uma estimativa que muda de acordo com o tempo. Quanto mais as pessoas vão descobrindo as vítimas, mais vai mudando. Mas até hoje, historiadores, como eu pesquisei no site brasil.elpaís.com, um historiador muito importante, Hilberg, disse que 5,1 milhões de pessoas morreram, divididos assim: campos de extermínio, mais de 3 milhões, fuzilamentos pelos Einsatzgruppen, que é os grupos de soldados, 1.300.000, guetos e escassez, 800 mil. Esse é um historiador, né? O outro historiador também muito importante, Saul Friedländer, ele próprio é um sobrevivente do Holocausto, e os pais dele morreram
no campo de concentração de Auschwitz, ele disse no mínimo 5.290.000 e no máximo pouco mais de 6 milhões morreram, né? Bom, esses são os dados de um site que eu vi, para vocês terem uma ideia maior, né, mais concreta de várias pesquisas. Eu também vi no observador.pt, outro site, ele disse assim: em diversos países negar o Holocausto é crime. Inclusive na Alemanha é crime com punição de prisão. Você negar o Holocausto é prisão. No site terra.com.br diz o seguinte: o líder nazista, o Hitler, foi o responsável direta ou indiretamente, porque afinal de contas na Segunda Guerra morreram cerca de 60 milhões de pessoas, entre 50 a 70 milhões, como eu falei ontem. Então, direta ou indiretamente, porque indiretamente é quem ele mandou para a guerra e foi ele também que deu o ponto inicial da guerra, enfim. Direta e indiretamente ele matou, segundo esse site, 40 milhões de pessoas. Deste total, 6 milhões eram judeus. Vou ler para vocês aqui, porque não dá para gravar tudo, é muito número, mas vou ler para vocês um outro site, que é um site do United States Holocaust Memorial Museum, Museu do Holocausto nos Estados Unidos, que diz o seguinte: número de mortes. Então, Regina Duarte, morreram judeus 6 milhões, civis soviéticos cerca de 7 milhões por causa do Hitler, prisioneiros de guerra cerca de 3 milhões, civis poloneses não judeus cerca de 1,8 milhões, civis sérvios 312 mil, pessoas com deficiências que viviam em instituições para serem cuidadas até 250 mil, ciganos até 250 mil, sim, porque o nazismo era contra cigano, negro, homossexual, enfim. Testemunhas de Jeová, cerca de 1.900. Criminosos reincidentes e aqueles denominados como antissociais, 70 mil. Alemães oponentes políticos, porque existiam alemães também que eram contra, obviamente, contra o nazismo, né? E ativistas dos movimentos de resistências dentro dos territórios ocupados pelos países do eixo, número indeterminado. Homossexuais, centenas, possivelmente milhares, presumivelmente agregados da forma parcial dentre os criminosos reincidentes, e aqueles denominados como antissociais acima mencionados, porque eles colocavam tudo numa panela só, né, para disfarçar, né, a ideologia, né, que era anti-homossexuais. Então, perda de judeus por local de morte, perdas judaicas. Auschwitz, aproximadamente 1 milhão só no campo de concentração de Auschwitz. Treblinka II, aproximadamente 925 mil. Belzec, 434.508. Sobibor, pelo menos 167 mil. Kelmino, 156 mil a 172 mil. Mortos a tiros em operações coordenadas em vários locais nas áreas central e sul da Polônia, então ocupadas pelos alemães, o governo geral. Pelo menos 200 mil. Mortos a tiros em operações coordenadas na área ocidental da Polônia, anexada pela Alemanha. Pelo menos 20 mil. Mortes em locais diferentes das instalações alemãs designadas como campos de concentração, pelo menos 150 mil. Mortos a tiros em operações coordenadas e nos vagões de gás em centenas de localidades nas áreas ocupadas pela Alemanha na então União Soviética, pelo menos 1,3 milhões. Mortos a tiros em operações coordenadas na União Soviética, judeus, alemães, austríacos e tchecos deportados para a União Soviética, aproximadamente 55 mil. Mortos a tiros em operações coordenadas e nos vagões de gás na Sérvia, pelo menos 15.088. Mortos a tiros ou torturados até a morte na Croácia sob o regime de Ustaša, 23 mil a 25 mil. Mortes nos guetos, pelo menos 800 mil, e outros, pelo menos 500 mil. Ou seja, foi realmente um genocida. E o que me motivou a fazer esse vídeo é que
Gente, eu falo em vários vídeos aqui, eu já falei, quem acompanha o canal sabe, eu já falei em vários vídeos que eu tiro o meu chapéu para os alemães pela consciência deles, pela responsabilidade deles. Eles cometeram um erro, sim, a nação, apesar de que o Hitler nem alemão era austríaco, mas tudo bem, mas ele convenceu o povo que? Alemão. O povo alemão idolatrou esse homem, né? E deu no que deu, né? Deu a consequência que deu. Então, o povo alemão também é responsável, obviamente, por isso. Mas eles cometeram um erro, sim, cometeram um erro. Mas eles fazem de tudo para que esse erro não se repita? Sim. Na Alemanha é proibido mencionar uma deles com a mão, com as mãos, né? Hitler, por exemplo, é proibido, é crime. Usar a roupa com a suástica é crime, com o símbolo do nazismo, né? A suástica é crime. Enfim, fazem piada com o nazismo, sim, isso não é crime. Podem ironizar, podem de uma forma brincar, mostrar de uma forma irônica, de uma forma até ridícula. Às vezes mostram o Hitler. Isso pode, isso é permitido. Existem programas de comédia que fazem brincadeiras imitando o Hitler, né? Filmes também no cinema, vocês já viram. Agora, sério, os nazistas que ainda existem, eles não podem de verdade se manifestar. As pessoas que são a favor das ideologias nazistas também não podem de uma maneira séria se manifestar, de uma maneira real, né? Elas podem brincar, ironizar. As pessoas que não são a favor, elas podem brincar, mas as pessoas que são a favor não podem se manifestar. Isso é um exemplo. Televisão, como eu já falei várias vezes aqui, mostra todos os dias documentários. Ontem, gente, eu assisti um documentário interessantíssimo que mostrou filmagens e fotos do período pós-guerra, da hora zero, exatamente de depois da guerra, como ficou o país depois da guerra. E tiro o meu chapéu pela reconstrução também da Alemanha. Hoje é uma potência e um país que foi destruído há 75 anos atrás virou uma grande potência, a maior potência da Europa. Então eu tiro o meu chapéu nesse sentido, mas também tiro o meu chapéu pela consciência dos alemães em não querer que essa história se repita. Então é exatamente o contrário do que a Regina Duarte falou na entrevista dela. Por que olhar para trás? Sim, tem que olhar para trás, tem que ser consequente, tem que pensar na história, sim, para ela não se repetir. E quanto mais mostrar e quanto mais falar, isso não é querer carregar mortos nas costas, isso é querer que a história não se repita, que essa parte macabra da história não se repita. E é muito importante, sim, repetir. É muito importante, sim, mostrar fatos. Gente, eu fui pelo menos umas 5 vezes no campo de concentração de Dachau, porque fica a 40 minutos de Munique. É muito fácil ir. E eu fui por N motivos diferentes, não que eu adore ver tristeza, não é isso, mas eu fui mostrar para parentes, sempre que eu recebia visita eu ia lá, enfim, e eu também porque eu me interesso por história. Eu fui 5 vezes, eu vi de perto a câmara de gás, eu vi de perto as salas, eu vi de perto a cozinha, eu vi de perto como eles ficavam no dia a dia, o banheiro, eu vi de perto o crematório, eu vi de perto fotos, documentários, vídeos. É real, né? Não se pode negar isso. É real, aconteceu. A questão não é carregar mortes nas costas, a questão não é falar de tristeza, a questão é que pessoas envolvidas, né? A questão é que aconteceu há 75 anos atrás, mas tem as pessoas que sobreviveram e que ficaram traumatizadas, tem as outras gerações que sofrem até hoje, a nação se culpa até hoje, as gerações se culpam até hoje, as gerações trazem isso na bagagem por causa dos seus pais, por causa dos seus avós, há um sofrimento presente
numa coisa que aconteceu no passado e há consequências disso, os alemães são um pouco traumatizados com isso, são um pouco tristes com essa fase da história, até crianças. Vendo na Alemanha, obviamente, eu tive amigas com filho, tenho amigas alemãs com filhos, e eu perguntei para elas como é na escola quando a criança aprende esse lado da história, como ela se sente. E várias amigas minhas me falaram, meus filhos se sentem tristes, um pouco culpados por serem alemães. Mas eu conversei com ele, já uma amiga minha me falou uma vez, eu conversei com ele e expliquei que isso aconteceu há anos atrás e que não é culpa dele, que ele não pensa daquela maneira e que ele não vai pensar e não vai se repetir. As pessoas fazem questão de trazer isso para o presente, para quê? Para que a nova geração não pense da mesma forma. O nazismo deixou uma marca na história da Alemanha é muito presente, apesar de ter sido finalizado há 75 anos atrás, é muito presente, só por parte da população, como principalmente por parte dos governantes da Alemanha, há sempre em N datas, não só agora, como em várias datas que marcaram esse período, né? Eles sempre fazem questão de se pronunciar, eles sempre fazem pronunciamento, lamentando, até indiretamente se desculpando por essa parte da história, fazem questão de se pronunciar e de se colocarem completamente contra a qualquer manifestação nesse sentido, e eles fazem questão de mostrar de novo as consequências que esse movimento, essa ideologia do nazismo causou. Há sempre uma manifestação constante dos governantes com relação a esse período. Então eles fazem sim questão de lembrar, e eu acredito que em todo o mundo, não só no Brasil, como em outros países também que tiveram acontecimentos parecidos de terror, de massacre, de genocídio, eu acredito que em todos os países deveriam seguir esse exemplo. É um exemplo da Alemanha, gente, eu não estou falando isso porque eu amo a Alemanha, mas eu não sou cega, né? Eu vejo também, em outros vídeos eu já coloquei aqui várias coisas que eu não concordo, que eu vejo defeitos na Alemanha, mas nesse sentido eu tiro o chapéu, e também no sentido da reconstrução, de como eles se fortaleceram rápido, de como eles se uniram no período pós-guerra, e a postura atual deles também, para essa postura constante, porque não foi uma postura que teve um pouco depois e acabou, é uma postura que eles mantêm até hoje, 75 anos depois. Então isso daí eu faço questão sim, sempre aqui de ressaltar, e assim como eu vejo problemas e defeitos e virtudes na Alemanha, eu vejo também no Brasil, eu elogio sempre que eu posso, e eu não sou uma cidadã brasileira que foi embora e virou uma cidadã vira-lata, não é isso. Eu também vejo os defeitos e as qualidades do Brasil e dos brasileiros, mas nesse sentido eu acho que o Brasil peca muito, porque eu acho que tinha que ter mais enfatização no sim, repetir sim, e enfatizar sim os erros da história, da nossa história brasileira. E tinha que popularizar isso, colocar o mais perto possível da massa, que a massa tenha o maior acesso possível, sim, e constantemente, não um documentário hoje e outro daqui a um ano, ou só em aniversário das datas, não. Tinha que ser uma constante. A população tinha que ter acesso a isso todos os dias e sem interrupção. É isso, essa é a minha opinião, mais do que uma opinião, é uma constatação mesmo de uma realidade que pode mudar, pode não se repetir, caso a gente tenha essa conscientização, esse pensamento consequente. E deixo aqui então meu conselho, tá, para quem assistir essa entrevista, meu conselho para que vocês reflitam e não concordem com isso, porque sim, a gente tem
que olhar para trás, sim, e muito, não é pouco não. Dependendo do caso, tem que olhar muito. Dependendo da gravidade dos fatos, tem que olhar muito, tem que olhar todo dia, tem que pesquisar, tem que se informar, tem que ver, se puder, se tiver documentos, se tiver museus, se tiver que relatem os fatos, que mostrem os fatos, você tem sim que ver, não pode se alienar, não pode fingir que nada aconteceu. Tem que ver sim, e muito e sempre. É isso, esse é o meu recado hoje. Eu não poderia deixar de me expressar, de fazer esse vídeo, porque tem tudo, me atinge muito isso, exatamente por eu conviver aqui com os alemães e ela citou o Hitler, então me atinge muito isso e eu espero que vocês reflitam e sim, olhem para trás e sim, pesquisem, sim, estudem. Se você não tiver acesso a muitos livros, tem vários museus gratuitos no Brasil inteiro, estudem, vá a museus, vejam fotos, vejam relatos, pesquisem, duvidem, questionem, duvidem, porque até aqui, até sobre a história da Alemanha existem pessoas tentando negar o Holocausto, mas duvidem de fake, de notícias, duvidem, pesquisem, e é isso. Interessem sim por história, porque o que acontece no presente é completamente fruto do que aconteceu no passado. E é uma lição, muitas vezes é uma lição para um futuro melhor. É isso, um beijo para vocês, bom final de semana e fiquem com saúde. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.